Mas hoje eu queria compartilhar com vocês, dentro desse ambiente, uma mensagem de um jovem, de um adolescente que tinha apenas 12 anos, né? Quando ele, quando ele começou a fazer a diferença ali aonde ele estava, no meio aonde ele vivia, entre a sua família, entre o seu pai, entre a sua mãe, né? E a gente vai conhecer a história desse adolescente. E que adolescente é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que viveu, que morreu, que ressuscitou. E hoje ele está à direita de Deus, né? Esperando o dia, a hora certa de vir nos buscar, esse dia e hora que só o nosso Deus, o Pai, sabe, né? E a gente aguarda ansiosamente essa vinda para que nós possamos então viver a plenitude que é a eternidade. Viver uma eternidade que foi prometida para nós, em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais prejuízos, não. Nós viveremos de eternidade em eternidade na presença gloriosa do nosso Deus, do nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vinda, Leila. Então nós vamos ler hoje o livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, né? Você que está com a sua Bíblia aí, eu vou ler na NTLH, que é a linguagem de hoje, tá? Mas você pode me acompanhar na sua versão aí, que não tem problema, tá? Antes, vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar esse tempo, vamos? Vamos. Senhor, nesse momento nós chamamos a Tua presença, Pai, nessa live, essa live de adolescentes, nesse sábado, Senhor. Pai, nós chamamos a Tua presença para que o Senhor nos revele a Tua palavra, nos traga, Senhor, uma mensagem de esperança, de fé, de amor, uma palavra, Senhor, que venha fortalecer, meu Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos estar firmes cada dia mais em Ti, que nós possamos ter a nossa convicção afirmada no Teu Filho Jesus que veio nessa terra, morreu por nós, Pai, e essa convicção vem através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então que o Senhor possa nos dar, Pai, esse amor pela Tua palavra, que o Senhor possa nos dar esse apreço pela Tua palavra, Pai, e que nós possamos então corresponder, Pai, a esse amor genuíno, esse amor sacrificial, que foi o amor que o Senhor teve para conosco. Nós ainda sendo pecadores, meu Deus, o Senhor entregou o Seu Filho, aquilo que o Senhor tinha de mais valioso para dar por nós o Senhor deu, que foi o Seu Filho amado Jesus Cristo. Então nós te convidamos, esteja conosco, Pai, nessa live, esteja conosco, esteja com cada um que está acompanhando, cada adolescente, cada pai, e que a Tua presença seja real em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos ler aqui, gente, Lucas capítulo 2, no verso 41, que diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, guarda isso daí, hein? Eles foram à festa conforme o costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo. Entre os parentes e amigos, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos que o ouviam estavam muito admirados com a inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando por você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. A gente vê que a mãe é mais sensível, a mãe, né, mais atenta, mais observadora, né, aos filhos. E a gente vê, não que José não fosse, né, mas aqui o texto trouxe ênfase, né, que a sua mãe guardava isso
no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. E é isso aí. Sejam bem-vindos a todos vocês que entraram por agora, ok? Gente, então nós vamos agora ver uma história, né, de um adolescente, um menino, né, de 12 anos, um menino comum, que a gente vê a história de Cristo quando ele nasceu numa manjedoura, ali numa família humilde, né? O pai dele era carpinteiro, tinha a sua mãe, né, Maria, o pai dele, José, e a gente viu que quando Jesus foi apresentado aos 8 dias no templo, né, para ser circuncidado, ali foi oferecida a oferta, e a oferta que foi oferecida foi uma das mais simples, né, que tinha dentro lá do contexto da lei, que foram os pombinhos, né, que foram apresentados para que fosse feito então a circuncisão de Jesus, né? Então Jesus ele cresceu dentro desse ambiente simples, esse ambiente mesmo simples, mas com certeza cuidadoso, um ambiente onde ele estava guardado, porque o próprio Deus escolheu, acredita-se pela história que Maria e José também eram já adolescentes, chegando ali no final da adolescência para o início da juventude, né? Então a gente vê que Deus entregou o filho dele, o Salvador do mundo, nas mãos de uma mãe ainda adolescente, e é bom, né, se frisar isso, porque a gente está dentro desse ambiente de adolescência, né? E quando a gente fala de ambiente de adolescência, a gente vê que muitas pessoas, até os cabelos da cabeça ficam arrepiados, porque dizem que essa fase é isso, essa fase é aquilo, porque é a fase mais difícil dos adolescentes, que é o adolescente é isso, e é hormônio, e é amizade, e aí junta tudo, e fica um barril gigante com uma pontinha aqui para a pólvora, né? Bem curtinha, qualquer coisa, explode. Mas hoje a gente vai ver um adolescente que fez a diferença, e um adolescente que viveu dentro do contexto de adolescência como qualquer um adolescente vive. E esse adolescente é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, preste bem atenção, você adolescente que está nos acompanhando, e você também que não é adolescente, mas está conosco nessa tarde, ok? Então a gente observou aqui que era costume dos pais de Jesus, Maria e José, José e Maria, irem, né, ao templo lá na festa, nesse caso a festa de Páscoa, né? Então Jesus tinha 12 anos quando eles foram a essa festa, né? E acredita-se que nessa idade de 12 anos, o jovem, o adolescente, ele já era considerado um filho da lei. E o que isso quer dizer? Que ele já estava com conhecimento da lei e já estava praticando a lei. Então, Jesus ele foi para essa idade já nessa perspectiva de um adolescente, já mesmo em sua adolescência, mesmo na pouca idade, ele já tem um certo nível de maturidade diante do contexto em que ele vivia, né? Não à toa, quando a gente vai vendo aqui no decorrer da história, que depois que acabou a festa, em que todos iam voltando para casa, a gente observa que os pais de Jesus imaginaram que ele estivesse com eles ali, do lado, né? Talvez ali entre um grupo de amigos ou com alguns parentes, mas ele estivesse ali próximo deles. Quando eles deram conta de que Jesus não estava, então eles retornaram para Jerusalém para o procurar, né? E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Por quê? A gente pode observar que os pais de Jesus tinham como perspectiva que ele estivesse com ele. Que certeza é essa que os fez aparentemente saírem no final desse evento tranquilamente e chegar até caminhar um bom pedaço de caminho na consciência de que Jesus estivesse com eles? Acredito eu que o relacionamento que Jesus tinha com os seus pais e que os seus pais tinham com Jesus traziam a eles essa firmeza de caráter e atitude de Jesus, porque eles sabiam que Jesus estaria com eles, né? Só que aí eles são surpreendidos por algo. Jesus não está, e agora? Jesus não estava entre os parentes deles, e agora? Jesus não está entre os amigos dele, e agora? O que fazer? Então eles saem desesperadamente atrás de Jesus, e cadê Jesus? E pergunta aqui, pergunta lá. Então eles
decidem voltar para Jerusalém para procurá-lo. Então, depois de 3 dias, o texto diz lá no versículo 46, diz assim, ó, 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo. Agora você imagina, eles saíram para ir em casa, e dentro dessa perspectiva, imaginando que Jesus não estava, então eles não viram Jesus, então eles ficaram já procurando Jesus, e 3 dias, imaginei, 3 dias procurando o menino, quando eles o encontraram, e aí um lugar muito interessante, o encontraram no pátio do templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Sabe o que eu entendo com esse texto? Eu entendo que esse texto, que vai chegar um momento, adolescente, principalmente nessa fase de adolescência, em que os pais de vocês vão perder vocês de vista mesmo. Tá? Talvez não fisicamente, talvez eles estejam olhando para você, adolescente, sentado no seu sofá, mas muitos de nós somos hoje, principalmente a nossa geração, em que a gente vive conectado com o mundo, né? E muitas das vezes os nossos pais nos perdem de vista, sabe como? Quando muitas das vezes nós estamos sentados no sofá, mas nós estamos com a cabeça em outro lugar. Quando nós estamos voltados para outra tipo de pessoa que muitas vezes nossos pais nem sabem quem são. E aí eu entendo que chega um momento na nossa fase de adolescente em que realmente nossos pais nos perdem de vista, né? Só que aí a gente vê algo interessante acontecer. Os pais deles o procuram por 3 dias e o encontram assentado em um dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres, fazendo-lhe perguntas e ouvindo-os, os mestres da lei. Então eu entendo que Jesus, ele em algum momento lá da festa, ele foi lá pro templo, e ele foi para onde? Para o meio dos maduros. E aí ele deixa uma chave preciosa para nós, porque hoje há um questionamento, hoje há uma pergunta. Há uma pergunta em que sentido? Principalmente para nós adolescentes. Poxa, mas eu vivo dentro de uma geração em que hoje a proibição ela se tornou, a restrição, a não liberalidade se tornou algo tão arcaico, tão antigo, né? Hoje no mundo moderno, hoje tudo tem que ser liberado. Hoje ninguém tem que estar preso a nada. Não, para que regras? As regras foram feitas para serem quebradas. E é isso que a gente ouve nos dias de hoje, né? E quando a gente vê um adolescente que ele vai contra esse fluxo, porque a gente vê agora um adolescente que ele foi se assentar no meio dos mestres da lei. Quem são os mestres da lei? São aqueles homens responsáveis por ensinar a lei do Senhor, a lei de Deus. Aqueles mesmos responsáveis por ensinar os mandamentos de Deus, né? E hoje a gente vê essa pergunta que nós adolescentes nos perguntamos e falamos muito. Ah, mas como que eu vou fazer para me achegar a Deus? Né? Fica até subjetiva a pergunta, né? Como que eu vou fazer para ter uma vida, uma experiência com o Senhor Jesus? Como que eu vou fazer para seguir uma caminhada de fé, uma caminhada com Cristo? Como que eu vou fazer para preparar o meu coração? Como que eu vou fazer para me livrar das tentações? Como que eu vou fazer para suportar as ofertas que os meus amigos me dão, as ofertas que os meus amigos me fazem? Como que eu vou fazer para resistir nos dias de hoje, dentro de uma geração, acredito eu, uma geração que aponta para a vinda de Cristo, porque nunca na história a gente viu tanto acontecer ao mesmo tempo os sinais da vinda de Cristo. E aí, Jesus nos dá uma chave preciosa. Adolescente, você quer crescer em maturidade? Você quer saber como viver uma vida em Cristo, uma vida reta, uma vida direita, uma vida que agrada ao Senhor Deus? Primeiro, você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando Jesus, aos 12 anos, ele foi para essa festa, ele se assentou aos homens lá, aos maduros. Primeiro, procure pessoas maduras. Você não vai conseguir se tornar alguém maduro, alguém sábio, se você se aconselhar com seus amigos da sua idade. Não vai. Até porque são muito jovens, não tem vivência de vida para te passar o nível de maturidade. Não tem.
Então você precisa procurar pessoas maduras para você se relacionar, para você começar, de preferência, pessoas que tenham, de preferência não, que sejam pessoas que possam te orientar não só nessa vida física, mas principalmente na vida espiritual. Você quer ter um relacionamento com Deus, aprender a caminhar a caminhada de Cristo, o caminho do Senhor, o santo evangelho, o evangelho, né, que é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Procure pessoas maduras para você caminhar. A gente vê que Jesus, os pais o encontraram e dentro, em um dos pátios do templo, assentado entre os mestres da lei, ouvindo-os. E aí há uma chave. Quantos de nós paramos para ouvir? Porque a nossa guerra, como adolescente, é: poxa, mas eu não tenho fé. Como que eu faço para dizer fé? Aí os irmãos falam que a fé é ler a Bíblia, mas eu não consigo ler. A gente não para ouvir. Ou pelo menos não para ouvir as pessoas certas, os maduros. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu até faço uma parafrase com vocês de vez em quando, né? Eu digo para vocês que a fé vem pelo ler e ler a palavra de Deus. E hoje a gente tem a tecnologia que ajuda bastante. Então hoje a gente tem a Bíblia na internet, a gente tem a Bíblia no celular, em aplicativo, a gente tem a Bíblia na versão na linguagem de hoje, a gente tem versão Almeida, tem NVI, nova versão internacional, a gente tem várias versões que podem nos ajudar dentro de uma linguagem fácil de se entender, de compreender. E hoje qual é a nossa dificuldade? De parar para ouvir. E aí Jesus nos deixa um ensinamento. Ele ouvia e fazia perguntas. E é muito importante você estar no lugar certo, ouvindo as pessoas certas e fazendo as perguntas. Porque as perguntas sempre vão surgir. Sempre vão surgir aquelas perguntas de existência. Ah, mas por que eu vim ao mundo? Para que eu vim a esse mundo? Você veio ao mundo dentro de um propósito porque você é filho de Deus. Jesus ele fala que todo aquele que crê, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Então, quando você veio ao mundo, você veio sim para cumprir o propósito. E qual propósito é esse? O propósito é viver uma vida santa e que você possa, através do seu testemunho, através daquilo que você tem a oferecer, levar outras pessoas a conhecerem a Jesus e alcançar a eternidade, porque o tempo que nós passamos aqui nessa terra é muito curto. É um tempo muito curto mesmo, né? Alguns vivem 80 anos, outros vivem 90, né? E a própria Bíblia diz que depois dos 80 é só cansaço e fadiga. Então, adolescente, há uma chave. Você quer ser sábio? Você quer ser um adolescente maduro que faça a diferença? Procure pessoas maduras que possam te ajudar. As meninas, procurem mulheres maduras que possam te ajudar. Adolescentes, homens, procurem homens maduros que possam te ajudar. Tá? E aí o texto continua dizendo o seguinte: todos ouviam e ficavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que ele dava. Sua inteligência e as respostas. Esse texto me traz aqui à memória e me faz entender que Jesus, ele buscou o conhecimento. O povo observou em Jesus a inteligência. E hoje, hoje a gente vê uma cultura sendo empregada em que tudo é muito fácil, tudo muito mastigado, e o conhecimento, a procura da sabedoria, ela se tornou algo enfadonho. Ah, não, vou ler um livro, é muito chato ler. É mais fácil eu ficar ali vendo uma televisão, ou jogando um videogame, ou fazendo qualquer outra coisa, mexendo na internet, mas, poxa, buscar esse tipo de coisa é chato demais, é uma cultura. E nós precisamos vencer isso. O povo viu inteligência. Como é que eu vou dar outro exemplo para você, de um outro adolescente que fez diferença na sua época. Quem conhece aí José? José é um exemplo de outro adolescente. José, quando os seus irmãos estavam lá fazendo outras coisas, o que o José estava fazendo? Isso ele é adolescente. Lembra que José foi
adolescente ainda, para o Egito, tá? Então, mas José, enquanto os seus irmãos estavam fazendo qualquer outra coisa, José estava fazendo o quê? Ele estava aprendendo o egípcio com seu pai, ele estava aprendendo a estudar, ele estava aprendendo a escrever, ler. Quando ele foi para o Egito, ele já sabia falar o egípcio e já sabia falar o hebraico. Tranquilamente, já conseguia se comunicar. O próprio pai dele ensinou ele a fazer isso, né? Ele buscou o conhecimento que lá na frente o ajudou muito. Agora, se ele fosse pensar com o pensamento de hoje, não, amanhã eu vejo o que vai dar. Hoje é festa. E aí quando Deus fala bem assim, ó, jovem, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, né? Lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, para quando vierem os dias maus, você não venha se arrepender de nenhum deles. Então, o momento é agora, adolescente, de nós buscarmos o entendimento, o conhecimento, para que as pessoas, quando nos ouvirem, elas possam ficar admiradas pelas respostas que damos, mas não as respostas más, né? Porque hoje há uma admiração, uma perplexidade dentro de um contexto na linguagem adolescente. Hoje a gente vê uma linguagem totalmente... Isso eu estou falando, né, fora do mundo não, porque lá é bagaceira mesmo. Mas a gente vê uma linguagem adolescente, até a forma de falar, hoje traz perplexidade, não pelo grau de conhecimento, de entendimento, mas muito mais pela forma de falar, de desfazer, de dar uma resposta. Às vezes um amiguinho joga uma brincadeira, eu já falo, cuida da tua vida, né? Canta até a musiquinha, cuida da sua casa, cuida da sua vida. Então, nós não temos nenhum cuidado, muitas das vezes, de falar, né? Não, a gente tem que buscar conhecimento, entendimento. Como que eu consigo isso? Como que eu consigo isso? Através da leitura, através dos estudos, muito importantes os estudos. Como que eu tenho conhecimento, entendimento, sabedoria? Através dos conselhos dos pais de vocês, né? Porque com certeza, meus irmãos, eu vou te falar aqui, o pai de vocês, nenhum deles quer o seu mal. Até o cara do mundo, o pior que for lá no mundo, ele não vai querer o mal do filho dele. Então, ouça o conselho dos teus pais, né? Ande com pessoas maduras. E aí você vai ver como a sua vida vai fazer uma diferença. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Aí não tem aquele momento em que vem aquele choquezinho, em que agora... lembra que eu falei que eu entendo que sempre há um momento em que os nossos pais nos perdem no meio nessa fase? Aí é aquele momento que teu pai te acha. Ele achou. E aí ele viu a forma que você estava e ele ficou admirado. E ele foi logo te questionando, meu filho... Por que você fez isso, adolescente? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Diz aí no chat ao vivo aí. Quem já ouviu o pai falando, mas adolescente, por que você fez isso? Onde é que você estava? Menina, eu estava te procurando, fiquei doido, procurei aí na Taguatinga, procurei não sei aonde, procurei aonde. Menino, já fui na casa dos teus amigos, já liguei, já mandei a mensagem. Eu não acho vocês. Quem já ouviu esse questionamento aí? E o que tu respondeu? Ah, mãe, não sei, eu tava... Inventou qualquer desculpa, né? Mas não, Jesus falou bem assim, uai, mas por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Sabe o que eu quero dizer aqui? Sabe o que eu entendo com esse texto aqui? É que Jesus, ele falou pro pai deles o seguinte, não foi só uma resposta simples, ele falou bem assim, uai, não, mas pelo que vocês já me conhecem, pelo que vocês já me viram, vocês deveriam saber que eu estaria na casa do meu pai. Só que o próprio texto diz que os pais deles não entenderam muito bem o que ele disse. Quando teu pai reage de uma forma tão intensa, adolescente, contigo, talvez te exortando, é porque ele conhece você pelo seu testemunho. Só que, quando vem a indagação, como que você tem respondido os seus pais? Com propriedade, igual Jesus falou?
Como que você tem mostrado para eles? Será que vocês têm trazido essa ideia de testemunho, de eles conhecerem vocês? Ou realmente a exortação vem com causa mesmo e efeito? Própria, que é para o momento que era para ter? E isso nós precisamos pensar, por quê? Porque no final aqui, ó, então Jesus voltou com seus pais para Nazaré, e aí os pais encontraram e ele voltou para casa. É aquele momento que você tá de volta, né? Teus pais tinham te perdido de vista, mas você voltou, tal. E aí agora Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Então a gente não vê que um adolescente vivendo de qualquer forma. Não. O texto, ele é muito claro, ele continuava. Então, em momento nenhum, ele deixou de ser. Ele continuava a ser. Então, adolescente, se até hoje você tem vivido dentro desse contexto aí, ouvido muito seus amigos, e aí veio aquela sensação de liberdade, porque eu sou livre, agora eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus ele voltou para Jerusalém e ele continuou obediente aos seus pais. E a sua mãe guardava tudo no coração. Ou seja, Jesus ele começou um processo de transformação na vida da mãe dele, que era uma mulher já extraordinária, né? Não à toa foi escolhida por Deus para ser a mãe de Cristo. Mas tudo aquilo que Jesus fazia e falava, ela guardava no coração. Adolescente, tudo aquilo que você faz e fala, os seus pais guardam no coração. A sua mãe guarda no coração. E se tem uma coisa que vai e é difícil a gente resgatar, são as palavras que são ditas, né? São as atitudes que são feitas. Quem diga, eu ouvi uma frase, né? Quando eu era pequeno, principalmente, os adultos falavam que tem palavra que dói mais do que um murro, né? Então, qual o cuidado que nós temos tido ao falar com os nossos pais, ao respondê-los? Porque eles guardam no coração, e hoje a gente vê uma geração que vive, né, muitos problemas psicossomáticos, né? É depressão, é uma tristeza, angústia profunda, e a gente vê que essa é uma origem, uma enfermidade da mente que causa muitas outras no teu físico. E muitas dessas enfermidades são causadas muitas vezes por outras pessoas, por falas, por modo de falar e nossos pais adolescentes, principalmente. Porque aquilo que nós falamos ou fazemos tem um peso extraordinário na vida deles. É por isso que há um chamado para você adolescente, a Bíblia faz questão de enfatizar isso. Há um chamado para que você submeta a autoridade dos seus pais, para que você os honre, não só nas suas palavras, mas com as suas atitudes, que você os honre muito mais na sua ausência. Olha só, Jesus, ele estava afastado dos seus pais e foi encontrado depois de 3 dias. E com certeza, Jesus estava os honrando. Porque ele, quando foi encontrado entre os maduros, e as pessoas o admiravam por aquilo que ele estava fazendo. E encontraram nele inteligência. Tá ok? E aí, ó, conforme crescia, Jesus ia crescendo, também em sabedoria, tanto Deus como as outras pessoas gostavam cada vez mais deles. Então, vai uma chave para você, adolescente. Você quer ter uma vida com Deus, você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, se volte para Ele. A Bíblia fala que o coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. A Bíblia disse que aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus ele espera de você, adolescente, uma entrega verdadeira. E hoje, muito mais, você precisa fazer essa entrega de uma forma espontânea,
O que eu quero te dizer é que você não precisa ter um testemunho do mundo para que você possa dizer, ah, mas eu me arrependi disso e daquilo. Não, Jesus era o Filho de Deus. Dentro da biografia de Cristo, a gente não vê lá que ele foi conhecer o mundo, viveu o pecado. Não, não. E ele era o Filho de Deus, mas a Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo e se fez carne, ou seja, ele nasceu homem. Ele se esvaziou, ou seja, ele teve que aprender o caminho. Jesus, ele teve sim que ler a Bíblia, ou no tempo a lei. Ele teve sim que ler os profetas, ele teve sim que submeter o seu pai, a sua mãe. E ele crescia em sabedoria, tanto diante de Deus, como diante das pessoas. Ou seja, eu já até expliquei isso para vocês, os 10 mandamentos, eles são divididos em duas partes, né? A primeira parte com 4 mandamentos com relação a Deus, e a segunda parte com 6 mandamentos com relação ao homem, né? Amarás a Deus, tal, tal, tal. Aí, a partir do 5º, vem a segunda parte do homem, que é honra teu pai e tua mãe, não matarás, tal, 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 tal. E aí Jesus resume, então, a placa da lei em 2 mandamentos. Ame a Deus e ame ao próximo. E sabe qual é o próximo? Que é o primeiro próximo que vai te levar para uma experiência com Deus, são seus pais. Eu acredito piamente que todo o conhecimento que Jesus teve até o momento, lógico, com toda a graça que Deus deu sobre ele, o crescimento que Deus fez ele crescer dentro dessa perspectiva do chamado que ele tinha, a missão, mas eu acredito que José o ensinou. Assim como eu acredito que os seus pais, mesmo dentro das limitações que eles tenham, eles têm ensinado você. Né? E aí eu vou deixar uma chave para vocês que está lá em Provérbios 3:4, que diz assim: se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Olha o princípio que Jesus estava seguindo lá, ó, com testemunho. Só que o que tem que fazer? Filho, não esqueça os meus mandamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Grave-as sempre bem guardadas no coração. Se você fizer isso, agradará a Deus como aos seres humanos. Se você quer agradar a Deus, adolescente, quer ter um bom relacionamento com Deus de verdade, acredite nele. E sabe qual é uma forma de você dizer para Deus que você acredita nele? Sabe como? Dando crédito àquilo que está escrito na palavra dele. Acreditando naquilo que foi escrito, que foi deixado. A Bíblia, Deus fez questão de deixar lá as orientações, os conselhos, a forma, é o manual de vivência do ser humano, né? No Salmo 119, e aí a gente vai entender por que Jesus, lá no final de tudo aqui, ó, ele alcançou sabedoria, ele cresceu, né, e em sabedoria, e tanto a Deus como as pessoas gostavam dele. Você vai entender. Vamos ler lá Salmo 119, do versículo 97 ao 104. Vamos ler lá comigo, que você que está com sua Bíblia aí. Lembrando que o Salmo 119... Para você, adolescente, que pergunta bem assim: ah, mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Ah, mas por quê? Por que eu tenho que parar um tempo para estar... O Salmo 119, ele tem... Deixa eu pegar aqui para vocês. 176 versículos. Tá? São 176 motivos para você ler a Bíblia. Tá aqui, ó. Tá? E agora eu quero ler aqui o 119, a partir do versículo 97, sem entender por que Jesus alcançou essa sabedoria. Presta atenção. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio.
do que os meus amigos. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Tenho andado pelos caminhos, não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são doces como mel. Porque das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Quer ter sabedoria? Leia a palavra de Deus. Quer ter entendimento? Leia a palavra de Deus. Você quer saber como ser um jovem que vai fazer a diferença na tua casa, na tua cidade, entre os teus vizinhos, teus primos? Leia a palavra de Deus. Quer se tornar um jovem bem-sucedido? Leia a palavra de Deus. Aí tem a famosa pergunta: quando que eu posso namorar? É proibido namorar? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ela é suficiente para te orientar, para te exortar, para te ensinar e inclusive para te mostrar o resultado do caminho da iniquidade, o caminho do mal. Ela vai te mostrar qual o resultado de quem caminha no caminho errado ou no caminho do mal. Então, adolescente, a gente vê que Jesus, mesmo sendo um adolescente, ele tem que ter um querer. Era uma busca, era o amar, é o querer. Porque o amar, gente, a gente confunde. A gente pensa que o amar é um sentimento. Não, o amar é uma decisão. Você decide se você ama ou não. É por isso que é um mandamento. Ame. Lá não tá bem assim, ó. Lá tá falando, ame a Deus, né? E ame ao próximo. Lá não tá escrito assim, ó. Se rolar o sentimento, aquela química, aí você ama. Não. Ame ao mandamento. Então você precisa amar. Ame a palavra. Busque-a. Medite. Meditar é pensar. Você leu lá bem assim, ó. Honrar a Deus. Honrar meu pai e minha mãe. Como que eu vou fazer para honrar meu pai e minha mãe? Deus me ajuda. E aí você vai entender que cada detalhezinho você honra. E você vai colher o fruto disso. Como que eu vou fazer para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Meu Deus, mas que profundo. Como que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Aí você fica meditando, ó, pensando, raciocinando. Aí você vai ver lá, ó, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Aí você vai entender que no momento que você for crescendo, você vai entendendo que Ele que vai te sustentando, Ele que vai te suprindo. E aí no momento, se você fizer isso, adolescente, mas eu já tô com 16, 17 anos, não importa. Nunca é tarde para que você se arrependa e para que você volte, mude a sua mente. Devemos renovar a nossa mente. E como é que a gente renova a mente? Com conhecimento, com entendimento, buscando a renovação da nossa mente com o conhecimento da palavra. A palavra purifica. É a palavra que vai mudar a tua forma de ver, de interagir com as pessoas. Você já vai... Se você fizer isso... Com certeza. Lembra no começo da mensagem que eu falei para vocês que chega um momento da fase da adolescência que os nossos pais nos perdem de vista? Se você fizer essas orientações que eu te passei aqui e os ensinamentos que Cristo nos ensinou e eu passei para vocês aqui, quando teu pai te der conta que perdeu você aí, ó, que não te enxerga, quando ele te procurar, ele vai te achar, sabe aonde? Ele vai te achar você no seu quarto, com a porta fechada, buscando a Deus os segredos secretos, ocultos, escondidos, que ninguém sabe. Se você seguir o caminho da sabedoria, do entendimento, da leitura da palavra, quando seu pai for te procurar, que ele tiver te perdido de vista, ó, nosso pai nos perde de vista, ele vai te achar, sabe aonde? Você buscando ao Senhor. Ele vai te achar, sabe onde? Você na igreja, em comunhão com seus irmãos. Sabe onde ele vai te achar?
Você, adolescente, quando ele pensou que te perdeu, você não está perto dele, ele vai te achar, sabe aonde? Você maduro, você casado com o servo de Deus, com a serva de Deus, você bem da sua mente, do seu coração, ele vai te encontrar sim, mas sabe aonde? No caminho do Senhor. Assentado aonde? Entre os maduros. Dando testemunho, sabe de quê? Do conhecimento que você adquiriu através, primeiro, da vida deles. Então, adolescente, chega de nós imaginarmos e tomarmos para nós tudo aquilo que as pessoas dizem. Que, porque essa fase tu é a pior, você não vai servir para nada, você vai crescer, vai ser pior do que fulano, pior do que ciclano. Não! Jesus, ele fala que quando nós cremos nele, quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele nos faz uma nova criatura. Tudo novo se fez, as coisas velhas já passaram, tudo novo se faz, agora você começa tudo do zero. Então não aceite de forma nenhuma. Pelo contrário, seja convicto na tua fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E o que você espera, adolescente? Se a tua esperança está nesse mundo, é o que eu costumo dizer. Se a gente crê ou não na palavra de Deus, ela vai acontecer. Se a gente crê ou não, ela vai se cumprir. Tá? Para você ser salvo, aí grava aí a frase. Para você ser salvo, você precisa de fé. Você precisa acreditar para você ser salvo no sacrifício de Jesus. Mas para a palavra de Deus se cumprir, aí não precisa você crer não. Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Tá ok? Então, tá aí, ó, todas as promessas já estão escritas lá. Leia, releia, não entendi, lê de novo. Mesmo assim eu não estou entendendo, procure o maduro, né? Procure aí a sua mãe, procure aí as irmãs da igreja. Você, menina, as maduras, meninos, procure os maduros. E você vai ver a sua vida ser transformada. Não só isso, você vai ver você ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Você vai ver, você vai alcançar níveis de cura na sua vida, que você vai ser agente de cura na vida de outras pessoas. Aí você vai ver que você não precisa seguir o que o mundo ensina. Por quê? Porque você já tem um norte. E esse norte é a palavra de Deus. Você já tem uma forma de agir. E essa forma de agir é a forma que a palavra de Deus nos ensina. Aí você deve estar perguntando, não, tio, tu falou esse tanto de coisa aí, eu não sei como é que eu faço, não. É simples. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui, você tem a sua Bíblia aí. Abra e leia. No começo vai ser complicado, mas persista. Insista, persevere. E aí você vai ver que quando você começar a entender, você não vai querer mais deixar de ler. Tá ok? Então, gente, essa é uma mensagem curta, simples, tá? Mas para que você possa meditar, tá bom? Amanhã é o Dia das Mães. Você, adolescente, valorize a sua mãe. Escreve aí uma carta para ela, tá bom? Eu sei que você que tá mãe aí, ó, finge que não ouviu eu falando não, tá? Tô brincando. Você que é adolescente, dê um abraço. Vai lá, faça aí a tua homenagem para ela, tá bom? É válido. Afinal de contas, se não fosse Deus usar a sua mãe para te trazer ao mundo, você não estaria aqui. Tá ok? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Ficou algum questionamento? Estamos por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham uma excelente noite aí, tá? Amanhã seja um dia agradável, viu? Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai deixar disponível essa mensagem lá no nosso canal no YouTube, tá? Que é o Geração Rafá. E que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom!